Pronto, Newton, fique à vontade. Vamos lá. Newton pergunta: seria possível dar uma pincelada no que seria pela Bíblia, primeiro, reino dos céus; 2, o céu, 3, reino de Deus. Quem fica ou ficará no reino dos céus? Aí vem uma segunda questão, atrelada ao que o irmão Newton comentou. Quem fica ou ficará nos céus? Terceira questão. Quem fica ou ficará no reino de Deus? Li certo, Newton? Lembrando que os irmãos podem estar em silêncio, pensando, meditando, e dependendo do Senhor para estar respondendo, então, paciência sempre. Eu não sei, Jefferson, se você consegue acessar, mas no Definições Doutrinárias tem o tema reino, e aí ele traz cada um ali. Reino do Filho, reino de Deus, reino dos céus. Talvez se a gente lesse ali alguma coisa, poderia ajudar a entender. No Pela Graça Welton. No... Eu acho que eu consigo postar o link aqui para tu, quer ver? Pronto. Agradeço. Se algum irmão quiser ir respondendo aí alguma coisa que souber, pode ficar à vontade, enquanto eu acho que... Pelas parábolas ali, a gente já vê também que o reino dos céus, ele acontece, né, quando o Senhor Jesus está aqui. Ele era pregado, né, o reino dos céus está próximo e tal. Então, e o Senhor Jesus vai fazer, né, as parábolas, né, falando, o reino dos céus é semelhante, né, ao homem que vai citando ali as parábolas. Então a gente vê hoje, o reino dos céus já está aqui, porém não visível, né, de forma não visível, mas o reino dos céus já está, porque ele vai fazendo essas comparações, né, ali nas parábolas, e que teria o joio, né, e o trigo, se a gente pegar alguma parábola dessa lá de Mateus,
a gente já consegue, né, perceber isso daí sobre o reino dos céus. Acho que aí começa no capítulo 13, se não me falha a memória, as parábolas. Ele falou muitas vezes por parábolas, né? No 13, 24, né? Ele vai falando ali da 13, 24, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então aqui a gente já entende, né? Deixa bem claro a questão do joio e do trigo, e ele faz essa comparação, né, com o reino dos céus. Porque ele é o rei, né? Ele é do céu, ele já estava aqui, né, na terra. E o reino seria implantado, né, de forma visível, né, se a nação de Israel não tivesse rejeitado, né? Mas como ele foi rejeitado, de qualquer modo, ele veio, né? E o reino do céu hoje é de forma mística, né? Nós não conseguimos ver, mas nós fazemos parte desse reino, né, dos céus. Estou fazendo um resumo aqui bem breve, mas no livro deve ter um pouco mais detalhado acerca do reino dos céus, do reino de Deus. Quando fala em céu, a gente sabe, né? A Bíblia fala de vários céus, né? E aí vai depender muito do contexto, né? Do versículo que está lendo. Mas a gente sabe que o primeiro céu certamente é esse, né? Que nós conseguimos olhar, né? Que nós vemos. Aí fala de um segundo céu, que certamente é essa parte de universo. E depois de um terceiro céu. E aí fala do paraíso. Acho que até aí que a gente consegue ver. Mas também ele não está batendo martelo e dizendo, ó, só existe 3 céus, ou só existe 2 ou 1, ou mais céus. Fala de céu dos céus, então a gente vai encontrar muita coisa acerca de céu, mas o que parece, o que dá para entender é que é infinito, e que parece que não tem um limite para essa questão. E quando fala de enumerando, a gente vai ver Paulo falando que foi arrebatado, que foi até o terceiro céu, né? Mas não fala que é o último céu. E pode ser que tenha muito mais, pode ser que, né, porque vai ter outros versículos que vai falar em céu dos céus. Certamente, né, a igreja, né, vai ser arrebatada e vai para o céu. É o povo celestial, é o povo que vai estar com Deus no céu. Como nós já falamos, né, em outros estudos, né, Israel, o povo terrenal, vai ficar aqui, né, mas todos que participarem ali da primeira ressurreição, né, estarão no céu, são moradores do céu. E aí depois, claro, no final, né, vai ter novos céus e nova terra, e aí a eternidade, né, totalmente, né, pleno, e não há muitos detalhes como é que será essa questão desses novos céus e nova terra, né, como nós sabemos que haverá, ainda vai continuar havendo céu e terra, o mar, né, que não vai mais existir, a gente vê isso em Apocalipse, né, o mar já não vai mais existir, mas céu e terra, sim, ainda continuará existindo, só que de outra, né, não da forma que nós vemos hoje, né? Será totalmente diferente, tanto o céu como a terra. E aí fala, né, quando o Senhor Jesus vai entregar, né, o reino ao Pai, né, que aí deve ser o reino de Deus, se não me falha a memória, que é nesse final, onde o Senhor Jesus entrega ao Pai, né, onde é a consumação, né? Pode complementar aí, outro irmão? Jefferson tá abrindo aí? A gente pode dar uma olhadinha.
em alguns desses citados aí por Isaac, os reinos, né? Aí, Jefferson, tá por ordem alfabética, você vai até a letra R, e lá você vai encontrar reino. A Ana Carolina postou aí, deve ser melhor de encontrar por esse aí, Jefferson. Se quiser que eu leia, aí eu posso ler aqui, você não pode ficar à vontade também. Como é que tá a letra aí para os irmãos? Tá dando para ver? Bem, Aqui tá ouvindo normal, tranquilo. então a gente podia dar uma olhadinha como é que o irmão coloca essa questão aí dos reinos, né? Esse livro é Definições Doutrinais, é um livro também do Bruce Anstey, né? E aí ele vai falar assim, reino, ou reino. Esse termo, reino, tem a ver com a esfera da autoridade do Senhor de várias maneiras em conexão com os homens na terra. A palavra reino, né? Esse termo usado na Bíblia. Há pelo menos 10 expressões diferentes na Escritura sobre o reino, retratando seus diferentes aspectos. Não é que existam 10 reinos, mas sim 10 aspectos ou caracteres distintivos de um único reino. Então, quando a gente vai vendo aí reino de Deus, reino dos céus, reino do Filho do seu amor, que vai aparecer também, são características diferentes de um mesmo reino, né? Que o irmão está querendo colocar aí. Então, quando está falando reino de Deus, está abordando sob uma perspectiva. Quando está falando reino dos céus, está abordando sobre outra perspectiva. Quando está falando reino do Filho do seu amor, que aparece também nas Escrituras, está abordando por uma outra perspectiva, mas são faces diferentes de um mesmo assunto, né? Mesmo reino. O reino de Deus, a gente podia ver isso aí, ele fala assim, esse termo, mencionado mais de 70 vezes na Escritura, tem a ver com o estado moral que Deus forma nos súditos do reino. O reino de Deus tem a ver com o estado moral que Deus forma nos súditos do reino. Ou seja, quando esse termo é usado, está enfatizando a ordem moral
que deve ser encontrada nos caminhos e maneiras daqueles que estão no reino. Em Romanos 14:17, o apóstolo Paulo define esse aspecto do reino não como sendo rituais e cerimônias religiosas exteriores, que Paulo fala que não é comida nem bebida, mas sim como características morais. E Paulo fala que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito, que Deus produz em seu povo. Essas características são vistas na resposta que o Senhor deu aos que estavam esperando o estabelecimento do reino de Deus. As pessoas já achavam que ele viria com uma aparência exterior de poder político e bênção material. No entanto, o Senhor explicou que a aparência exterior de poder político e bênção no entanto, o Senhor explicou que o reino já tinha vindo e estava sendo manifestado entre eles, como demonstrado em sua vida, porque ele exemplificava perfeitamente os traços morais do reino em seus caminhos e maneiras. Uma pessoa entra no reino de Deus pelo novo nascimento. Receber uma nova vida e a natureza de Deus, por meio do novo nascimento, permite que uma pessoa viva de acordo com a ordem moral do reino. Sem isso, uma pessoa não pode manifestar corretamente os traços morais do reino de Deus em sua vida, nem pode entendê-los e apreciá-los quando manifestados em outros. Enquanto uma pessoa precisa entrar no reino em realidade por um novo nascimento, é possível que alguém exiba de uma forma exterior as características morais do reino de Deus sem ser um verdadeiro crente. Lucas 13:18 indica essa hipocrisia. Uma grande mostra exterior de fé desenvolveu-se entre os homens na ausência do Senhor, misturada com muita má doutrina. No milênio, o reino será marcado pelas características morais apropriadas em seus súditos. Então, o primeiro que a gente viu aí é reino de Deus, e aí o irmão fala que quando a Bíblia usa esse termo reino de Deus, ele está tratando do aspecto moral demonstrado, né, nas pessoas que professam fé em Deus, né? Então, são as características morais. Só um minuto aqui. Opa, aqui. Perdão, irmãos, agora eu voltei aqui. Vamos lá. Agora a gente viu o reino de Deus, agora ele fala do reino dos céus. Esse é um termo encontrado apenas no Evangelho de Mateus, ocorrendo 33 vezes. Refere-se ao reino que foi prometido nas Escrituras do Velho Testamento, que o Messias de Israel estabeleceria na terra, tendo sua sede de governo nos céus. Não é um reino nos céus, como geralmente se pensa, mas sim um reino na terra com a sede do seu governo nos céus. Os profetas de Israel descrevem esse reino tendo condições ideais inimagináveis. Isso ele fala que veja o milênio porque é o tema que ele vai explicar direitinho aí, como seria esse reino lá no milênio, né? A Escritura indica que, pelo fato de os judeus terem rejeitado o seu Messias, o estabelecimento do reino dos céus, com suas bênçãos exteriores, seria postergado se eles tivessem recebido
daria início ali naquele tempo, né, do Senhor. Como eles rejeitaram, né, foi postergado esse estabelecimento do reino dos céus. A história atesta esse fato, pois por quase 2000 anos, desde que os judeus crucificaram seu Messias, virtualmente nada se materializou para eles com relação ao estabelecimento do reino como prometido no Velho Testamento. Deus não foi frustrado por essa rejeição de Cristo. Ele planejou que, nesse meio tempo, o Senhor Jesus estabeleceria o reino dos céus na forma de mistério. Isso pode ser visto ao se traçar o esboço do Evangelho de Mateus. Nos capítulos 1 a 10, o Senhor se apresentou à nação como seu Messias. Esses capítulos demonstram que ele tinha todas as credenciais, bem como o poder de introduzir o reino de acordo com a descrição dada pelos profetas do Velho Testamento. No entanto, as pessoas comuns e os líderes... Sobe um pouquinho, por favor. E os líderes... Deixa eu encontrar aqui onde eu parei. E os líderes o rejeitaram. Consequentemente, nos capítulos 12 e 13, com algumas ações e ensinamentos simbólicos, o Senhor indicou que cortaria suas relações com a nação temporariamente e conduziria o reino com esse caráter místico. Assim, o reino dos céus passaria por uma fase mística, antes de ser finalmente estabelecido em uma manifestação pública quando da aparição de Cristo, como prometida pelos profetas de Israel. Essas duas fases podem ser distinguidas como o reino em mistério, Mateus 13, e o reino em manifestação, 1 João 3, 2. Parábola em Lucas 19 indica que o Senhor recebeu o reino quando ele ascendeu ao céu após a sua morte e ressurreição. O nobre da parábola, Cristo, entrou em terra remota, céu, para receber um reino. Assim, a fase em mistério do reino dos céus teve seu início naquele momento, estando em forma de mistério neste momento presente. Não parece existir um reino em andamento. Por todas as aparências exteriores, parece que Deus não está fazendo nada neste mundo atualmente. Nada neste mundo. Atualmente, o reino está em uma forma de mistério. Por quê? 2 pontos. Não tem um rei visível, não tem um centro terreno, geográfico e administrativo, não possui fronteiras territoriais, a maioria dos seus súditos professos não considera a autoridade do rei e vive como se não houvesse rei. Independentemente dessas peculiaridades, a fé vê o rei, o Senhor Jesus, no seu trono, hoje, em seu reino. Como bons súditos do reino, a fé leva o crente a viver de acordo com os princípios do reino, conforme dados no Sermão da Montanha, Mateus 5, 7. Até o momento em que o reino passe para a fase de manifestação pública. Uma pessoa entra no reino em sua forma de mistério ao professar conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mas o modo formal de entrada é por meio do batismo. Assim, o reino dos céus é a esfera da profissão cristã. Inclui aqueles que são crentes verdadeiros e aqueles que meramente professam fé em Cristo. De Mateus 13 a 25, o Senhor mostrou 10 semelhanças do reino dos céus, em sua fase de mistério. Essas semelhanças apresentam uma descrição abrangente do caráter que o reino teria no presente dia em que o rei está ausente. O ponto dessas parábolas especiais não é conciliar a revelação cristã da verdade dada nas epístolas, com o que é apresentado nas semelhanças. Cada uma delas tem um ponto de destaque que o Senhor quer que entendamos, mas elas não necessariamente incorporam todas as doutrinas do cristianismo em si mesmas. Eu acho que esse ponto... Só um pouquinho, por favor, Jefferson.
Até o próximo. Esse aqui. Ok? O resto são pequenininhos, dá pra gente conseguir ler tudo. Tu quer voltar lá, por favor, Jefferson, agora? Ah, foi aqui, né? Esse de Mateus 13 a 15, é isso mesmo? É. De Mateus 13 a 25, o Senhor mostrou 10 semelhanças do reino dos céus em sua fase de mistério. As semelhanças apresentam a descrição abrangente do caráter que o reino teria no presente dia em que o rei está ausente. O ponto dessas parábolas especiais não é conciliar a revelação cristã da verdade dada nas epístolas com o que é apresentado nas semelhanças. Cada uma delas tem um ponto de destaque que o Senhor quer que entendamos, mas elas não necessariamente incorporam todas as doutrinas do cristianismo em si mesmas. Por exemplo, Deus e não o Senhor Jesus é visto como rei na sétima e na nona semelhanças. Além disso, as nona e a décima semelhança, nas nona e décima semelhanças, os crentes são vistos como convidados para o casamento e não como a noiva. A noiva, em ambas as semelhanças, não é o foco do ensinamento do Senhor e, portanto, não está na figura. Portanto, é importante se concentrar num ponto de destaque que o Senhor enfatiza em cada uma delas, ao invés de tentar conciliar a doutrina cristã com os detalhes de cada parábola. As 10 semelhanças podem ser divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, da primeira à terceira, nos diz o que Satanás está fazendo no reino. O próximo grupo, da quarta à sexta, nos diz o que o Senhor está fazendo no reino. E o, está fazendo no reino apesar do trabalho de Satanás. O último grupo, 7 a 10, nos diz o que deveríamos estar fazendo no reino como bons súditos. E a primeira semelhança, Satanás está introduzindo pessoas más, o joio, no reino. A segunda semelhança, Satanás está introduzindo espíritos malignos, as aves, no reino. Na terceira semelhança, Satanás está introduzindo más doutrinas, o fermento, no reino. Agora aqui o outro grupo, né? A quarta semelhança é o Senhor que está segurando indivíduos, um tesouro para si mesmo. Na quinta semelhança, o Senhor está chamando a igreja, a pérola, que aparece lá na parábola, né? A um custo elevadíssimo para si mesmo. Na sexta semelhança, o Senhor está salvando almas pelo Evangelho, que é a rede que é jogada lá, né? Pega os peixes grandes, peixes pequenos, e colocando-os em assembleias locais. Sextos. Semelhança 7. Devemos, agora, fala de nós, né? De cada crente. Devemos servir voluntariamente na vinha do Senhor, sem competição, ciúme ou queixa. Nona. Devemos anunciar o Evangelho para o mundo, apesar de o Senhor ter sido rejeitado. E décima, devemos estar esperando a iminente volta do Senhor. Como mencionado, o reino dos céus passará por sua fase de manifestação na aparição de Cristo. O reino, nesse aspecto, será introduzido pelo poder de Deus em julgamento. A primeira coisa que o Senhor fará será purificar o reino dos céus da mistura que existe nele há muitos séculos. Aqueles que meramente professam ser crentes e aqueles que abandonaram a fé em Deus, apóstatas, serão retirados em julgamento pelos anjos. Muitos deles professaram sujeição ao rei, mas não creram no evangelho da graça e da glória de Deus. A gente vê o reino de Deus, o reino dos céus e agora o reino do Filho do Homem. Um outro aspecto aqui. Quando o reino dos céus passar para sua plena manifestação no milênio, Cristo reinará publicamente como o Filho do Homem. Haverá 2 esferas no reino, uma celestial e uma terrenal. A esfera terrenal do reino é chamada do reino do Filho do Homem, e será composta do remanescente de Israel
e das nações dos gentios, e o reino de seu Pai. Esse termo refere-se à esfera celestial do reino no dia do reinado público de Cristo no milênio. O Senhor usou a figura do Sol, que é um corpo celeste, para descrever aqueles da esfera celestial do reino. Os justos que resplandecerão não são aqueles que serão deixados na terra, depois que os anjos tiverem levado os impuros em julgamento, mas os que foram recolhidos no celeiro, no céu, aqui são os salvos, né? Os crentes, né? Essa esfera celestial do reino será composta dos santos do Velho Testamento ressuscitados, o espírito dos homens justos tornados perfeitos, por aqueles que morreram abaixo da idade de responsabilidade e ressuscitaram, por aqueles que fazem parte do ressuscitado remanescente judeu martirizado e pela igreja. Os mortos em Cristo, que serão ressuscitados, e os santos vivos, que serão arrebatados. Estes santos celestiais reinarão com Cristo sobre a terra no dia milenar. O tempo em que os santos celestiais reinarão acabará no final do milênio. Apocalipse 22:5 confirma isso quando afirma: eles reinarão até os séculos dos séculos. Isto é, reinarão até o estado eterno. O quinto aí é o reino do Filho do seu amor. Este termo descreve a única regra de vida que prevalece para aqueles que estão no reino agora, que têm a posição especial de serem filhos, isto é, cristãos. Eles estão tão próximos de Deus quanto o próprio Filho está. Efésios 1:6, né, que fala. E são tão amados pelo Pai como o próprio Filho, como o próprio Filho é. Aí o sexto é o reino do mundo, do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse termo refere-se à autoridade do senhorio de Cristo sendo estabelecida em todo o mundo pelo poder de julgamento da sua aparição. Esse aspecto do reino corresponde ao dia do Senhor, quando ele afirma publicamente o seu poder e autoridade universal sobre todos os homens. Depois tem um termo que é um outro aspecto do reino, que é o reino de Cristo e de Deus. Esse aspecto do reino tem a ver com a exibição da glória de Cristo no milênio. Ele corresponde ao dia de Cristo e enfatiza a manifestação de sua glória e a manifestação das recompensas dos santos celestiais. O oitavo é o reino de nosso pai Davi. Esse aspecto do reino vê Israel como o centro das operações de Deus na terra. O outro aspecto é o reino celestial, o nono. Isso tem a ver com o destino dos santos celestiais. E eu acho que o último aqui é o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse aspecto enfatiza a longevidade do reino, que literalmente durará até o fim dos tempos, de forma inimitável pelo homem. Eterno, nesse versículo, não significa que durará para sempre, mas sim que ele continua até o fim do tempo, ou seja, o reino existirá enquanto houver tempo passando, o que será até o fim do milênio. A palavra para sempre é usada da mesma maneira em muitos lugares do Velho Testamento, ou seja, não indicando eternidade, mas até que dure tempo, que ele está explicando aqui, né? Assim, o reinado dos santos com Cristo no governo do mundo vindouro continuará até os séculos dos séculos, que é até o estado eterno. Quando o estado eterno começar, não haverá mais necessidade de reinar e controlar poderes adversos que possam surgir, como acontece num reino. G. Davidson disse: esse título nos assegura que, uma vez que o reino tenha sido estabelecido em poder, nunca mais será sucedido por outro, pois ele durará enquanto durar o tempo. Isso não significa que o reino continuará para sempre no estado eterno, mas sim que ele não terá um sucessor. Os reinados são estabelecidos para manter poderes adversos em sujeição, bem como proteger seus súditos.
Na verdade, um é resultado do outro. Mas como não há poderes adversos no estado eterno, o reino não será necessário. Isso é claro a partir de 1 Coríntios 15, 24. Eu acho que, não sei se é essa passagem que fala que Deus será tudo em todos. No final do tempo, o Senhor entregará o reino ao Pai. Eu acho que fala dessa passagem para se dedicar à sua noiva. 1 Coríntios 24 a 28. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Tendo recebido o reino das mãos de Deus, o Senhor o devolverá. Tendo recebido o reino da mão de Deus, o Senhor o devolverá a Deus com uma glória aumentada. Todos os administradores na história não conseguiram manter a esfera de autoridade em que reinaram. Nem Adão, nem Davi, nem Salomão, nem os monarcas gentios, Quando o Senhor receber o reino, os inimigos não estarão todos aniquilados, mas quando ele entregar ao Pai, no fim, todos estarão em plena sujeição a Deus. Isso diferencia Cristo de todos os outros como sendo o maior administrador de todos os tempos. Acho que até aqui deu para a gente entender um pouco sobre a questão desse termo reino, né, que aparece na Bíblia, como a gente viu lá, reino de Deus, reino dos céus, o reino do Filho do Homem. Foram 10, parece que a gente viu. E aí, se você puder voltar somente na pergunta lá de que eu leio aqui. Eu acho que eu não tenho mais não, saí aqui, perdi. Não, tá aqui. Eu Primeira consigo ler pergunta. aqui. Pronto. Pelo que o irmão... deixa eu voltar à primeira. Seria possível dar uma pincelada no que seria, pela Bíblia, primeiro, o reino dos céus, a gente viu aí, né? O céu e o reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu entender ali, né, que são aspectos diferentes de um mesmo reino, né? A gente viu lá o reino dos céus, viu o reino de Deus, e o céu, que o irmão pergunta aqui, não é um aspecto, mas é um lugar, né? No caso dos três aqui, o reino dos céus é um aspecto do reino, o reino de Deus é outro aspecto, né? Ali o irmão fala que está enfatizando a questão moral que devia ter nas pessoas, né? Entendendo que Deus, ele é um Deus santo, né? Perfeito. Então, neste reino, nesse aspecto do reino, as pessoas deveriam exibir também moralmente esses mesmos características de Deus. Então a gente viu aqui reino dos céus e reino de Deus como dois aspectos do reino, e o céu que o irmão colocou aqui é realmente o lugar onde vai estar a companhia de salvos celestiais, né, com Cristo no céu. Aí a gente sabe que existe, pelo menos na Bíblia fala de três céus, né? Que Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é provavelmente onde o Senhor está e onde nós estaremos, esse terceiro céu. O segundo céu seria depois da atmosfera, né? Onde estão os planetas e tal, as estrelas. E o primeiro céu é esse céu que a gente consegue enxergar aqui, onde voam as aves, né? Seria o primeiro céu. E existe a luz inacessível, né? Que é onde Deus habita também. Então, pelo menos assim, simplificando tudo aí, o reino dos céus e o reino de Deus são características do reino, e o céu aqui é o lugar onde a gente vai passar a eternidade. Agora, se os irmãos quiserem comentar aí depois, né, de ter lido essas coisas aí, e conseguiu captar mais alguma coisa que ajuda no entendimento do irmão aí.
Newton colocou aqui, tudo explicado está dentro do que eu pensei. Logo, na explicação do irmão Isaac, é muito bom a complementação da leitura do irmão Bruce. Grato. Aí, irmãos, ou até as irmãs, tiver alguma dúvida também em relação ao assunto que Newton trouxe, ou até mesmo uma nova pergunta, fique à vontade. Importante, Um irmão. acréscimozinho. Ah, pode ficar à vontade, Leandro. Não, você é mais velho, pode ficar à vontade. Não, eu só ia fazer um acréscimozinho aqui na pergunta de Newton, que ele fala assim: e o reino de Deus, a entrega de Cristo, quando terminar o trono branco. Mas me parece que essa parte aí é um outro aspecto do reino. Acho que foi o sétimo que a gente leu lá, né? Que o reino de Deus ele é o segundo que ele abordou lá. Aliás, o primeiro que ele fala que é o aspecto moral do reino, né? O reino de Deus. Como se a gente perguntasse assim, né? Como é que é o reino da Inglaterra? O reino da Inglaterra ele é opressor, né? Cobra muito imposto, não permite isso, não permite aquilo, oprime o povo. E o reino de Deus? Ah, não, o reino de Deus é perfeito, né? Moralmente perfeito, tudo certinho. Então, é a questão assim, moral do reino, o reino de Deus. E a entrega de Cristo, quando terminar o trono branco, me parece que eu não me lembro qual foi que a gente leu, não sei se foi o sétimo. Reino do mundo. Deixa eu ver se foi esse. Não. O último. Não, peraí. Acho que é o último lá, quando ele entrega, né, o É. reino a Deus, né? Quando ele Aham. devolve, na realidade, né? Deus entrega para ele recebe o reino, Reino né? celestial, Quando né? ele sobe, e agora aí no final ele devolve o reino ao Pai, porque ele agora vai cuidar da noiva, né? Não tem Esse mais por daqui, que né? ficar. Não. Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que é isso, né? Acredito que é isso. E aí já É, no finalzinho é que vai deixar mais claro aí, né? No finalzinho do texto. então, só pondo ali no lugar a pergunta do irmão Newton, quando ele entrega, o Senhor entrega o reino ao Pai, perfeição, como o irmão fala aqui, esse décimo aí, o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaac, pode ficar à vontade, eu ia falar aí. Não, é só importante essa questão de entender um pouco esse assunto, né? De reino dos céus. Muita gente confunde, né? Quando está lendo a palavra e não sabe separar a questão da igreja, né? A igreja, a noiva, né? Ela é perfeita e dentro dela só há redimidos, né? Só estão ali os salvos dentro dessa igreja, nessa igreja, né? Nessa casa, só tem os verdadeiros, porque é o corpo do Senhor e ele está preservando, ele está mantendo, é ele quem acrescenta, né? O Espírito Santo quem acrescenta, o Senhor quem acrescenta, né? Cada dia, né, mais salvos. E no reino dos céus, não, no reino dos céus tem uma mistura, né? Como a gente viu aí nas parábolas, né? Então, no reino dos céus, esse reino em mistério, né? Não público ainda, mas em mistério, o rei está ausente, né? Ele está no céu,
Mas ele veio aqui, né? Quando ele morreu e ressuscitou, e ele foi ao céu, ele recebeu de Deus, né? Como ficou claro aí também na leitura, o reino. Então, os frutos dele ainda estão aqui, né? Nós estamos aqui. Só que tem essa mistura, tem também os que professam, né? Os que não são de verdade, mas que estão fazendo parte, estão dentro do reino. Não são a igreja, não é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é um só, é perfeito e ele está mantendo. Mas dentro do reino, nessa esfera aí sim, aí vai ter o joio e o trigo, né? Até o tempo determinado. Então é importante separar isso para quando for ler as escrituras entender o que é o reino dos céus, né? E o que é a igreja, para ficar bem separado, né? E também, infelizmente, muitos irmãos, principalmente no sistema, confundem com o céu, né? O reino dos céus com o céu. Tem até uma passagem que, se já conseguir abrir, é em Mateus, no capítulo 11. A gente lê rapidamente, que acho que tem uma pergunta aqui no chat. É no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência. Troca essa versão, por favor, Jefferson. Vamos, desce um pouquinho. Tá bom isso aí, Biri. E desde os dias de João o Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Essa tradução brasileira ainda está melhor. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Então, assim, o entendimento comum aí, praticamente na maioria no sistema religioso, é que é o céu isso aí, né? O reino do céu é o céu. Então a pessoa precisa se esforçar, aquela coisa toda, né, de obras e tal, para entrar no reino dos céus, achando que é o céu, né? Mas não, aí não está falando nem de céu, porque não é o céu, mas o irmão até faz um comentário que era se esforçar para se encaixar nos padrões morais do reino dos céus, né? Que é a questão que a gente viu lá do reino, que é o aspecto moral de Deus, né? O reino de Deus é o aspecto moral. Quando fala do reino de Deus, fala do aspecto moral de Deus, a questão moral. Então, também tem essa confusão de achar que o reino dos céus, ela nem é a igreja, nem está falando da igreja ali, porque a igreja só tem salvo e o reino do céu tem joio e trigo, e também não é o céu como muitos no sistema pensam. E o escritor ainda chama a atenção, né, que muitos vão se esforçar, né, com o próprio esforço, de forma exterior, ele vai manifestar as características do reino. E aí causa muita confusão, né? Porque ele está se esforçando, né, está se dedicando, e muita gente olha, aquela pessoa ali é verdadeiro, né, tá? Mas ele é só exterior, né? Ele tem as características exterior, não é no coração, e aparentemente é o joio e o trigo, né? Parece, mas não é. Irmãos, irmão Alexandre colocou uma pergunta. Os irmãos poderiam falar sobre um príncipe que aparecerá no reino milenar, se eu não me engano. Eu acredito que tem em Daniel escrito sobre essa questão do príncipe, só que eu não me lembro o versículo, não sei se é Daniel 9,
Mas tem Daniel que você vai encontrar ali falando em dois príncipes, né? Acho que é o irmão alemão que explica muito bem essa questão do príncipe. E deve encontrar também nos livros, acho que esse mesmo que a gente ia ler hoje, né, sobre os sermões, né, proféticos, mas ele vai estar falando realmente, existe essa questão do príncipe, eu só não sei agora te detalhar aqui, não me lembro, mas eu acredito que é em Daniel, e vai falar exatamente sobre um príncipe que vai reger aí, né, no milênio. Eu sei que Ezequiel tem uns versículos que falam sobre isso. Eu acho que é 45. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu... Acho que o capítulo é 45. Versículo 3 já fala. E desta postura, deixa eu ver se é isso. 44, perdão. Esquece aqui. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo, da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Agora no 45 também, aqui fala, um comentário aqui, não sei se foi do Bruce, fala que é vice-regente no reino milenar, esse príncipe. Aí no versículo 7 do 45, pula lá pro 45. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e de outro lado da área santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções, desde o termo ocidental até o termo oriental. Acho que no 16, depois no 22. Versículos 16, depois 22. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de alimentos, ali o 17 também acho que fala, as libações nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. É porque é do 17, do 16 ao 22, né? Eu entendi agora. E aí vai falar, assim diz o Senhor teu Deus, no primeiro mês, primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário, e o sacerdote tomará o sangue do sacrifício pelo pecado, e porá dele nas ombreiras da casa e nos quatro cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no sétimo dia do mês pelos que erram, pelos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. Então, é tudo que eu sei sobre esse. Eu já ouvi também os irmãos falando que vai haver, né, um príncipe que. Aqui o irmão fala de um vice-regente no reino milenar.
A irmã Michele colocou a referência aqui, Isaac, do que você estava falando. Vou colocar lá. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. 8:26, né? 8:25. Ajudou, Alexandre? Sim, meu irmão, sim. Foi porque eu ouvi falar desse príncipe em uma das lives de Lemão. Na verdade, eu queria ver se os irmãos lembravam de que live foi essa. Né, porque quando fala do reino, assim, do reino milenial de Cristo, né, e geralmente a gente não toca no assunto desse príncipe, né? Qual é a função desse príncipe, se ele vai estar na terra, quem é ele na terra, né? A função dele no reinado. Aí o Lemão ele explica bem, só que eu perdi, eu não sei onde é que está, porque o Lemão tem um estudo longo, né, de dispensações, e é dentro de uma live dessa que está, se os irmãos lembrar, né, qual live é. Já são 9h26. O que é que os irmãos acham de a gente parar por aqui, meditar no que foi falado, né?
E, se eu permitindo, voltaremos na próxima quinta. Pode ser, irmãos? Eu acho bom, né? Ok, vou estar pedindo para a irmã tirar a gravação. Irmão George, pode agradecer? Sim, Pronto, assim que a irmã tirar a gravação, fica à vontade.